na política, Senhor, vivemos nela, fazemos parte dela, Pai, mas muitas das vezes não a compreendemos. Então, Pai, nos ajude a compreender, porque uma coisa, Pai, é aquilo que achamos, outra coisa é aquilo que o Senhor coloca para as nossas mentes e corações. Abra as nossas mentes, abra, Senhor, os nossos corações, para que possamos absorver aquilo que certamente o Senhor já pôs no coração do teu servo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos entrar então no último estudo acerca de política segundo a Bíblia. Hoje o nosso estudo seria bem pequenininho para encerrar o assunto da política. E aí eu tive uma ideia para fazer hoje e fazer sempre que nós estudarmos um tema longo. Na verdade, o nosso estudo sempre tem sido um tema longo, né? No último estudo, eu vou trazer para a igreja um resumo dos principais pontos daquilo que a gente viu, porque ajuda a sintetizar e a massificar as informações. Então o resumo vai servir para isso. Aí no final eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre laicidade, porque nós estamos num país laico, é importante a igreja entender o que significa, vou falar bem brevemente. E aí quinta-feira que vem a gente entra em ética. Eu ia terminar a política hoje e entrar em ética. Rapaz, vai ficar... É melhor terminar a política fazendo resumo e quinta-feira que vem a gente entrar em ética. Ética não será um assunto extenso, eu vou falar das principais teorias e de alguns casos concretos. Algumas principais teorias acerca da ética cristã e alguns casos que são mais pertinentes para a gente, e porque ética tem muito assunto. Então a ideia é trazer as principais teorias, porque tendo as principais teorias, nós vamos saber talvez encaixar algum caso menor dentro delas. Então vamos lá para o nosso resumo acerca de política segundo a Bíblia. Nós aí passamos boas quintas-feiras e eu estou devendo também o seguinte, porque a gente começou a estudar, estava com o problema do Data Show e tinha outra coisa também que a gente ficou sem um tempo sem Data Show. E aí eu fiz o esboço e ainda não fiz o PowerPoint do esboço daquilo que a gente viu. Eu vou passar tudo para o PowerPoint para fazer slide e aí vou transformar no PDF e vou enviar para o grupo da igreja, como sempre faço. A cada estudo eu transformo no PDF e envio para o grupo da igreja. E a igreja vai ter todo o estudo em PDF do Política segundo a Bíblia. Lógico, como é um resumo, eu cortei vários slides do que a gente estudou. Eu vou pegar apenas os pontos principais e caminhar para uma síntese. Primeiro é que a gente precisa fundamentar biblicamente por que a gente estuda isso. E um dos fundamentos é que a Bíblia está repleta de estadistas, pessoas que se envolveram com a política diretamente e não apenas indiretamente. Aí tem José do Egito, Daniel, que perpassou 2 impérios, a Babilônia e a Pérsia. Nós temos Esté na Pérsia, nós temos Mardoqueu na Pérsia, nós temos as alianças políticas dos hebreus contra os povos, que a gente pode ver em Crônicas e em Reis. Por fim, nós temos vários exemplos de personagens que nós os destacamos como piedosos, como sacerdotes, como profetas, mas que também foram políticos. Por exemplo, a figura que eu gosto muito e que mexe muito comigo é Daniel. A gente sempre fala dele como um grande profeta, mas ele foi, na verdade, na sua grande maioria de tempo, de qualidade, de vida, foi mais político que profeta. O profeta ele foi, de fato, de Deus, mas ele foi com 18 anos ou um pouco menos para a Babilônia e morreu lá sendo político, porque desde novo ele adentrou a corte lá de Nabucodonosor, perpassou outros reis e chegou no Império da Média e da Pérsia e se tornou um grande regente. Ele de fato foi um político que atuou e também foi um profeta. Um dos pontos principais que nós vimos foi a distinção entre programas e princípios. E aí eu quero ler uma frase do Stott que diz o seguinte: politização do Evangelho. Existe um perigo real de politização do Evangelho. O que é isso? Está aí marcado em amarelo, que é a identificação da fé cristã com um programa político. No mundo caído, nenhum programa político pode reivindicar ser a expressão da vontade de Deus.
E aí nós entendemos que os cristãos e a igreja irá se pautar em princípios gerais e em princípios das Escrituras. É por meio desses princípios que a igreja deve julgar os programas políticos. Então a igreja não deve se identificar com o programa em todo o seu pacote e morrer pelo programa. Ele deve se identificar com princípios. À medida que esses programas políticos, de diversos partidos, se identificarem mais com o princípio das Escrituras e daquilo que a gente crê, a gente vai votar naquele partido ou naquele político. Independente se eu gosto de trejeitos do político, se ele tem um programa que se identifica mais com a Bíblia e com aquilo que a gente crê, por óbvio, a igreja tem que ser coerente e julgar o programa à luz do princípio, e não inverter. Se a gente inverter isso, nós estaremos sendo mais partidários e mais políticos que cristãos. E a gente precisa colocar a coisa em ordem. Nós somos mais cristãos que políticos. Não tem como não ser um dos dois. Mas o que move a gente é a fé. Por isso a gente começou o estudo com cosmovisão, para depois falar de política. Então a gente precisa ter uma postura de julgar os programas à luz dos princípios e não o oposto. E a gente viu também que por que a igreja não deve abraçar um programa político em todo o seu pacote? Por que a igreja não deve ser partidária? Vamos supor que surgiu um partido cristão que a gente se identifica 100%. Mas porque ainda assim a igreja não deve levantar aquela bandeira daquele partido? Por algumas razões. E aí o John Stott cita 3. Na verdade, quem cita é o Temple. E o Stott simplesmente cita. A primeira é a questão de integridade. Falta à igreja o conhecimento especializado necessário, mesmo que alguns de seus membros possam tê-lo. Ou seja, a igreja não foi chamada para fazer política partidária. Então, a igreja não deve assumir isso. Por quê? Por uma questão de coerência interna, de vocação e por uma questão de especialização. A igreja tem como matéria o evangelho, a teologia, e não a política em si. O que a gente está fazendo é estudar política, porque a Bíblia fala de política e a gente precisa de um norte. Mas vamos parar de falar de Jesus e defender pauta? Não faz sentido. Então, por causa disso, a igreja não deve se identificar partidariamente. Você que é cidadão, você pode se identificar. Agora, a igreja não convém fazer isso. Segundo, prudência. Vamos supor que a gente se identificou com um partido, juntou o partido Charles e Kleber, os irmãos do bem, o partido lá. Aí a gente, da mesma igreja, vamos se identificar totalmente. Meus irmãos, por que não é prudente? Vamos supor que eles erraram apenas cognitivamente, erraram em programa político e não deu certo. O que vai gerar? Descredibilidade. Poxa, está vendo? A igreja se identificou com aquele político e a coisa não andou como ele imaginou que iria andar. Tirando, eu estou falando isso somente de erro de cálculo, que não é algo moral. Agora vamos supor que a gente se identifica com um grupo e as pessoas se dizem crentes, chega lá e se mostram pessoas imorais. Meu irmão, a igreja vai cair no ralo, vai cair no conceito. Por isso que a gente não vai levantar nenhuma bandeira partidária aqui na igreja. Beleza? Isso não convém, até por questão de prudência. E a outra razão é justiça. Vamos supor que tenha vários partidos bons. Ainda assim, na pluralidade da igreja, um vai votar em um partido e outro em outro. E ambos são bons. A questão é que um percebe que um partido pode ser melhor do que o outro. Então, por questão de justiça, a igreja não pode impor um partido na membresia ou na coletividade. O que a igreja pode fazer é orientar, como a gente tem feito aqui nas quinta-feiras. A igreja e o pluralismo. Nós falamos sobre isso aqui porque nós vivemos em um país pluralista. E isso aí não tem como mudar não, gente. É o Ocidente, a tendência é isso aí. O que isso significa? Significa que não há um monismo, que não há um só jeito de olhar o mundo. Inclusive entre nós, se nós formos começar a debater um pouquinho aqui sobre alguns aspectos, nós vamos ver que a gente não pensa muitas coisas iguais. O que é o núcleo aqui da igreja é o evangelho, correto? Agora, há variações metodológicas, filosóficas que cada um pode ter e que isso não implica necessariamente algo anticristão. Então, nós vivemos num mundo pluralista, portanto, a gente não pode abraçar a imposição, ou seja,
a tentativa de coagir as pessoas por meio da legislação a aceitar o caminho cristão. Nós podemos ter razões cristãs para escolher uma lei, mas nós não devemos fazer uma lei que exige as pessoas serem cristãs, beleza? Então nós não agimos pela imposição, mas também nós não agimos no modo deixa acontecer. Tô nem aí para que lei que o pessoal vai votar, tô nem aí para a cultura que meus filhos estão aprendendo na escola, tô nem aí para o meu vizinho pensa. Não, também não é assim. A gente não quer impor que as pessoas sejam cristãs por força de lei, mas também a gente não vai dar de ombro com as coisas que acontecem. Então qual é a postura da igreja no mundo plural? Foi o que nós argumentamos aqui, que é a persuasão. A igreja deve trabalhar por meio da persuasão. Que tipo de persuasão? Já vimos que não é por meio da força e nem por meio legislativo. Pode desembocar no meio legislativo, mas qual é a persuasão que a igreja tem que lutar e implementar em seus membros? A persuasão racional. É o caminho por meio da argumentação. A igreja deve buscar ser a consciência da sociedade. Não devemos obrigar ninguém a acreditar no Evangelho, mas também não podemos nos silenciar. Portanto, o caminho entre os extremos é o da persuasão argumentativa, assim como os apóstolos faziam. Queridos, até conversei com umas pessoas da igreja, mandei meu TCC para Charles até leu, para alguns membros da igreja. A proposta que eu fiz é uma proposta de minoritário. Poucas pessoas vão defender isso. Na verdade, eu defendi um grupo que se recusou a dar um serviço para um casamento homossexual. Mas eu não defendi assim porque a Bíblia proíbe, eu defendi constitucionalmente, pelo menos eu tentei defender, né? Vamos ver lá na banca como vai ser. Mas por que eu fiz isso? Porque eu acredito nisso. A questão é que se a gente como cristãos entra na faculdade, seja de economia, seja de direito, seja de filosofia, e não pontua a maneira cristã de enxergar o mundo jurídico, nós vamos perder nossa voz. E por que a gente não pode, de maneira persuasiva, ofertar uma visão coerente também? E talvez que faça o pessoal, rapaz, olha só, não é que tem uma lógica interna, não é que há pelo menos uma razoabilidade no jeito cristão de pensar o mundo jurídico? Então a gente tem que pensar e de fato tentar persuadir as pessoas no caminho racional. Então essa lutar com uma pessoa da informática, uma pessoa da música, uma pessoa de político, tentar racionalmente persuadir para o bem comum e para o bom caminho. Lógico, o plano de fundo nosso é sempre cristão, mas se não der para persuadir por meio da fé, vamos usar nossa cabeça e tentar ser juristas cristãos, ser músicos cristãos, ser filósofos cristãos e dar alternativas. Sabe qual é uma coisa assim que me entristece enquanto igreja? E aqui eu falo igreja evangélica. A igreja evangélica ela é muito reacionária. A gente reage muito aos maus, àquilo que acontece de ruim. Só que a igreja tem que ser propositiva. Não adianta só reagir, aquilo ali é ruim, aquilo ali é ruim, aquilo ali é ruim. Beleza, isso a gente faz. Mas a igreja precisa propor alternativas. Então eu vou propor, por exemplo, objeção de consciência em serviços terceiros. Porque se eu não propor, eu vou ficar esperando que o mundo faça isso? Vou esperar que o ímpio faça isso? Pode acontecer? Pode, se a pessoa for, como o Charles falou comigo no WhatsApp, se a pessoa for técnica juridicamente, ela vai chegar à conclusão que eu cheguei. Mas a boa vontade de um ímpio para fazer aquilo, não tem. Então a gente precisa afirmar de maneira que a própria democracia nos permite, daquilo que a gente pensa. A gente tem que ser tímido. A gente precisa trabalhar no caminho de persuasão racional. A igreja é muito reacionária, muito reacionária. E tá certo, a gente tem que reagir mesmo. Mas a igreja não morre aí. A igreja precisa lá botar no mundo cognitivo, no mundo da imaginação, no mundo do saber e pontuar sim os seus pontos de vista, porque assim a gente vai poder influenciar e fazer um contraponto razoável no mundo que já tem bebido muito do progressismo e de tudo aquilo que não presta. Beleza, meus irmãos? Interessante, pastor, assim, importante a esse tipo vamos dizer assim, de posicionamento. Eu noto que em alguns segmentos assim da sociedade e de algumas atividades tem uns quartinhos que convenientemente se mantêm fechados. Então isso no direito, na teologia, na filosofia, em algumas profissões. Então não vamos tocar nesse assunto não.
não vamos abrir aquele quartinho não, que pode estar emprestado. Sim. E isso, e abrir aquele quartinho, limpar, acaba criando um espaço útil. E se propor, por exemplo, isso que o pastor propôs lá no seu TCC, pode ser, digamos assim, uma janela ou um espaço extremamente útil, não só para a nossa realidade cristã, porque, digamos assim, esse artifício, não é nesse artifício, mas essa ferramenta de objeção de consciência, e aí, se a gente for para outros segmentos, a gente vai encontrar coisas dessa natureza. Que existe, está ali, mas é melhor não mexer. Então, isso, assim, essa proposição que o pastor defende, ela pode, digamos assim, ser um movimento pioneiro que vai beneficiar uma série de pessoas. Sim. Isso vale para todos os segmentos da vida. E assim, às vezes um pouquinho de intrepidez, um pouquinho de ousadia. Isso aí. E é aquela historinha, né? Tudo é ousado para quem nada se atreve, né? Então, se você tiver um pouquinho de ousadia, às vezes é necessário. E a gente também pode confundir prudência com covardia. Sim. Então, eu estou lendo o livro de Ética de Aristóteles, ele vai falar sobre o caminho da virtude e o caminho do equilíbrio. Então, o excesso de coragem deixa de ser coragem, porque a pessoa não calcula. Mas o excesso de prudência também não é, porque assim a pessoa fica medrosa. Então, é interessante que a gente tem que discernir isso. A proposta da igreja não é tacar gasolina no fogo, não é isso. É trazer luz. Só que trazer luz às vezes vai incomodar, porque vai tocar em quartinho que ninguém quer mexer. Então, o assunto de política na igreja é algo que assim, é mais confortável não falar. Sinceramente, é muito mais confortável não falar. Mas a questão é, se a igreja não trabalha, e aí cai mais sobre a figura de quem lidera, né, de quem está na frente, se a gente não faz isso, a gente não vence aquilo que é o nosso inimigo já faz há muito tempo. Aí sempre fica refém. Então, assim, a gente precisa ter coragem para fazer aquilo que é certo. A gente precisa ter medo, gente. E assim, vamos supor que a gente está errado ainda. A gente vive no mundo plural, não é isso que você afirma? Então deixa eu afirmar aqui a minha pluralidade. Eu não sou fã de Maquiavel, não acho grande coisa, mas uma coisa que ele falou é interessante. Ele falou que é momento para ser prudente e é momento para ser ousado. Isso aí. Na dúvida, seja ousado. A gente precisa ter, como igreja, a gente precisa ter mais essa coragem, essa intrepidez. Igual o apóstolo falou, os apóstolos oraram, né? Porque diante das dificuldades, Senhor, conceda-nos intrepidez para que a gente dê esse testemunho. A gente precisa disso. Num mundo secularizado como universidade, o cristão tem que ter essa coragem do alto mesmo, porque por questão de imagem, enfim, de nota, mas fazer o quê? É a vida, né? Só que aí que está, aí precisa se afirmar. Aí precisa se afirmar, como pedagogo. Inclusive, eu tenho pensado muito que uma das áreas que a igreja mais deveria investir é na pedagogia. Enfiar pedagogo bom nas escolas. Porque aí é um trabalho de fundo e é um trabalho subversivo. Sabe aquele trabalho de baixo para cima? Porque às vezes a gente quer mudar a estrutura. Isso aí. Às vezes a gente quer mudar a estrutura. A gente vê a coisa assim, a pirâmide, a gente quer mudar aqui em cima. Mas, gente, se a igreja forma bons pedagogos, meus irmãos, e bons juristas também, e filósofos, essas três áreas aí, bom jurista, bom pedagogo, olha, faz um bem. Se não for um bem para gerar conversão ao evangelho, o bem comum que vai gerar para a sociedade é maravilhoso. Então, assim, talvez a gente aqui estava trabalhando horinha, né? De uma gotinha, mas começou. Então, assim, a ideia é que isso se espalhe, né? Isso é tão importante, por favor, se a gente, as pessoas que têm um olhar mais atento ao que aconteceu particularmente no nosso país. De 65 em diante, 64, o pessoal da esquerda ficou meio atordoado. O trabalho que eles fizeram, subversivo que eles fizeram de base, e não foi dando tiro, não foi... Isso aí. Foi sorrateiramente, pedagogicamente, solaparam as bases da nossa sociedade. Então, assim, esse estrago que a gente vê hoje começou na década de 60. Exatamente.
E assim, digamos assim, a gente vai precisar de um tempo equivalente ou um pouquinho menor para propositivamente Isso aí. desfazer o tempo. Você usou a palavra que eu estou pensando, propositivamente. Aí a gente tem que parar de ficar reagindo, só reagir. A gente precisa formar, a gente precisa formar pessoas em várias áreas. Por isso que a gente trabalhou com a visão. Tem um autor, não sei se é o Gary North que fala sobre isso, mas o título do livro é o seguinte: quem governa a escola governa o mundo. Sim. É o título do livro. Eu ainda não li, mas o título já fala muita coisa, né? Sim. Sabe qual é o grande problema? O grande entrave é o receio de propor. Você de quê? O receio de propor. Sim, sim. Tá? O medo de ser contra. Uhum. E isso realmente, no nível, eu diria, de 90% do povo de Deus tem medo de ser contra. As consequências de muita coisa, né? Então, aí, o que ocorre? Eu posso propor isso aqui, mas o que é que vão... Sim. Como as pessoas vão entender isso? Isto é, no meio do povo de Deus. Não estou falando lá de fora, não. No meio do povo de Deus. Eu estou dizendo isso porque já convivi com isso, sabe? Tem uma história, né, pastor? 50 anos de evangelho, eu tenho visto isso. Olha, quer saber de uma coisa? Não mexe nisso, não. Deixa isso do jeito que está, tá? Porque você sozinho não vai conseguir fazer nada e você ainda vai cair, não cai no descrédito, não cai. Mas as pessoas têm medo das reações dos seus, não é dos de fora, não, é dos seus, entende? Tem um pastor lá no Rio que ele não permite de jeito nenhum que nenhum político use o púlpito, ou até político crente, tá? É crente, é pastor, se candidatou, da porta da igreja para fora, do portão para fora. Sim. Ali ele pode fazer o que ele quiser. Tá? Vem, cultua, depois no final do culto ele vai lá fora, distribui lá o tal do santinho. Aí ok. Quer saber de uma coisa? O que custa? É um homem de Deus. O que custa ele dar uma palavra para os irmãos? No seu caso é diferente. É nortear a igreja, Sim, sim. dar à igreja uma capacidade de escolha, tá? Abrir um leque para a situação. No caso eu me candidato, já estou com 70 anos, não, pastor Mário, posso estar aqui, com a gente, poxa, ele é candidato, né, vereador, o que custa ele dar uma palavra lá na frente? Então, assim, se o pastor chega e diz assim, não, pastor Mário, infelizmente, aqui não está, lá fora você pode, mas aqui não. E aí o que vai ocorrer? Pode ter certeza disso. Tá? Que a maioria, aqui, vão me condenar. Vão dizer assim, poxa, pastor, o que custa, pastor Mário está aí há tanto tempo, né? Uma palavra na igreja, poxa, candidato, ele quer ser, ele quer, Deus sabe do coração do pastor Mário, então não custa nada. Então, assim, o receio, aí o pastor, por receio, Cede um pouquinho. vai ceder. E esse cedeu um pouquinho, que é a desgraça toda. Olha só. Porque abre forma de jurisprudência para que outros, aí vem a irmã Zé. Não, o pastor Mário falou. Sim, Ó, sua candidata. Seja qualquer uma das opções, ceder ou não, você vai ter um preço a pagar. Você tem que escolher o preço, entendeu? Então, assim, o ministério, o ofício, sobretudo pastoral, exige a gente escolher o nosso batalha e o preço a pagar.
Então assim, eu prego pelo que eu acredito. Agora, se a igreja chegar numa situação de uma inconveniência intransponível, aí já não tem mais caminho para fazer. Agora, o preço a pagar é esse. Isso é uma questão de princípio. Isso A palavra é muito esclarecedora. Outra agência do Senhor é a mesma coisa. No mundo A palavra é muito esclarecedora. O princípio é o que vem primeiro. Se você errar no princípio, acabou. Se você errar na origem, vai tudo descambar. Então é o seguinte, as coisas, ela tem uma razão de ser. O púlpito é o local para a pregação do Evangelho e é o local também para o uso pedagógico da palavra, de uma maneira geral. Se você usa ele para outra coisa, você vai ter que admitir uma série de coisas. E aí você perde o controle. Então não erre na origem, não erre no que é princípio. E aí você não precisa se preocupar com outra coisa. Aí, mas puxa vida, eu vou ficar sentido, o outro, meu irmão, a porta está ali, ó. Essa minha natureza de docinho de coco, para mim é libertador. Delicada, Não, de um tiro de canhão. É porque tem coisa que tem que ser. Mas isso é negociável. Isso aí. Tem coisa que é negociável. Se eu ficar preocupado com os sentimentos de todas as pessoas, nós vamos deixar de pregar o Evangelho. Vamos deixar de falar a verdade. Então, olha, lamento, sinto muito, gosto muito de você, você é meu irmão, mas você não vai falar. Correto. Eu vou ficar chateado por você. E quem não quiser, porta da rua. É isso aí. Cervejinha da casa. Você vai escolher qual o preço, né? Deixar uma concessão dessa ou perder a pessoa? Tem que escolher, entendeu? Então vamos lá. Um ponto importantíssimo que tem a ver muito com a cosmovisão cristã é a antropologia. Qual é a antropologia segundo a cosmovisão cristã? Que o ser humano é um ser humano depravado, corrompido, ele é pecador, ele tende ao mal. Por isso é necessário um sistema de freios para o mal, tanto individual quanto estatal. Por isso o indivíduo não pode ter aquela plena liberdade advogada e também não pode ter um estado cheio completamente que manda em tudo. Por quê, meus irmãos? No mundo em que nós vivemos, nós precisamos de parâmetros e de freios que o coletivo não traga o indivíduo e nem o indivíduo tire importância do coletivo. Por isso, a antropologia cristã tem um papel fundamental para nós julgarmos políticos e partidos. Geralmente, o partido mais à esquerda e mais progressista vai falar que o indivíduo é fruto do meio e o ser humano é uma tábula rasa. O tadinho, o problema dele foi o meio. Ele não é corrompido, ele não é mau. Já o espectro mais conservador, mais direito, não, ele tem responsabilidade. Ele fez aquilo porque ele quis. É óbvio que o meio interfere no ser humano. Todavia, a carga de peso no julgamento é a carga moral. E o que quer dizer carga moral? O ser humano tem a capacidade de escolher, inclusive contra-intuitivamente. Porque ele tem essa capacidade dada por Deus e por isso deve ser responsabilizado. Por isso, meus irmãos, que quando nós entendemos que não dá para nós termos um status grande, uma pessoa com muito poder, é porque o ser humano é mau e se ele tiver muita oportunidade, ele vai praticar muito o mal. Mas também, se tira o poder da espada e deixa haver navios, o indivíduo mais forte vai mandar o mais fraco e vai acabar se impondo sobre o indivíduo. Por isso é necessária a espada no Estado, mas desde que seja limitado. Por isso não dá para advogar uma teologia, uma política estatizante que abraça tudo, porque vai fazer o mal. Não tem jeito, tá bom, irmão? É só... E além de teologia, é só olhar a história. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe. Corrompe absolutamente. Agora, isso aqui é um ponto muito importante, porque nós falamos de caridade cristã quanto à divergência política. Uma pessoa votou, uma pessoa, rapaz, não é possível que a pessoa votou naquela pessoa. E aí existem algumas razões para nós exercermos a caridade. Isso aqui é importante para a realidade da igreja. Primeiro, a alienação total. Tem gente que vive assim, infelizmente. Conhecimento parcial. A pessoa vê um programa bom, mas não enxerga o fundo ideológico daquele programa. E a pessoa vota naquilo. Gente, acontece. Quantos cristãos hoje, olhando para trás, falam assim, pai, já votei em pessoa que não votaria. Já votei em
Não, acontece. Então assim, Esse pecado aí não carrega. você olha assim, uma aparência, existe um termo filosófico que é numênico e fenômeno, né? Então assim, você olha o fenômeno e não enxerga o numênico, aquilo que está por trás, aquilo que é o ser. Isso acontece, a gente é enganado com o pastor, é enganado na igreja, entendeu? Então é muito possível a pessoa muito honesta votar uma pessoa que não é honesta. Por quê? De aparência, o fenômeno, a propaganda. Se a pessoa não tem essa consciência que está despertando aqui, de não só ir pelo programa, mas ir pelos princípios, se essa pessoa não tem essa consciência de julgar princípio ao invés de julgar programa antes, de olhar a ideologia, a pessoa vai votar errada. Porque nós somos seres suscetíveis, influenciáveis e somos facilmente enganados. Então, a gente tem que ter essa caridade. É possível que a pessoa altamente piedosa vote errado. Por quê? Por causa disso. O que a igreja tem que fazer? Fazer isso aqui. Abrir o campo, abrir o jogo, falar na igreja sobre a responsabilidade cristã no mundo político. Aí tem engano, risco real, mente dualista. Isso aqui aconteceu muito décadas atrás, né? O que tem a ver? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui foi assim, rachou basicamente as ideias do Brasil décadas atrás. Hoje mudou muito, mas ainda tem gente com muito esse resquício. Uma coisa é eu na igreja, o que eu faço lá não tem nada a ver. Lógico que tem, meus irmãos, a gente vê que a cosmovisão faz o quê? Você deve julgar tudo a partir do parâmetro cristão, inclusive a política. Como o cristão deve votar? E aí tem algumas dicas. Ter a consciência cativa a palavra e colocar a sua esperança última na escatologia. Gente, existe um governo impecável, esse governo é Jesus Cristo. O novo céu e a nova terra. Quando tudo estiver bem, restaurado, não vai ter problema, não vai ter partidos brigando. Nós vamos viver bem. Então, a nossa última esperança é a escatologia, beleza? Conforto eterno. Isso aí. Isso aqui é importante só para nós não colocar o nosso coração demasiadamente em ideia. É importante a gente ter ideia. É o que a gente está trabalhando aqui. Agora, um outro problema é quando o cristão começa a idolatrar uma ideia. E aí já foi para outro caminho. Outro conselho: ter consciência da importância do voto, pois é um ato com múltiplos reflexos sociais. Ou seja, não é só de 4 anos que você está ali, 1 segundo, acabou. Gente, aquilo que você fez vai ter reflexo no que você está fazendo hoje. Vai perdurar para sua família, para os seus filhos. Então a gente precisa ter essa consciência. Investigar o candidato e o seu respectivo partido político. Às vezes você vê um candidato bom, cara, e assim a pessoa realmente é interessante, mas você vê a legenda do seu partido, pelo amor de Deus. Gente, olha só, é possível a gente se enganar com a política, com o político, mas um político que está no partido errado, aí é culpa dele, ele deve pagar esse preço. A pessoa pode estar bem intencionada, mas está no partido errado, você não vote nele. Por mais que ele esteja bem. Entendeu? Tipo assim, aí meu irmão, aí não tem jeito. O cara pode ser muito legal, mas está no partido errado, um partido anticristão, não vote nele. Atentar-se para o legislativo tanto quanto para o executivo. A gente tem muita preocupação com o prefeito e não tem preocupação com aqueles que fiscalizam o prefeito. Quem que fiscaliza o prefeito? Vereador. Fazer as leis, né? Isso aí, exatamente. O que vai vetar ou não, o que vai dar aval ou não. Deve-se haver coerência entre o programa político e a cosmovisão cristã. Olha só, tanto quanto possível. Gente, não adianta escolher Gente, a gente não está escolhendo um pastor para ser presidente, para ser prefeito. A gente está escolhendo alguém que tem ideias que coadunam com a cosmovisão cristã. Talvez o cara, sei lá, seja... Vou dar um exemplo aqui bem... politicamente correto, né? Vamos supor que o cara seja macumbeiro. O cara é macumbeiro, sua religião. Mas politicamente ele prefere um estado menor, um mercado mais livre. Aí você tem um cara que é cristão e fala assim: não, o estado tem que tomar conta de tudo. Gente, você não está escolhendo um religioso para a sua vida. Você está escolhendo um político que vai estar lá por 4 anos. Você não está dando sua... Então, olha só, uma coisa, aí precisa ter muito discernimento nisso aqui. Uma coisa é você escolher, eu dar lugar para uma pessoa que não seja cristã falar aqui. Outra coisa é eu querer que na tribuna do Senado do deputado tenha uma pessoa que tenha as ideias iguais a mim, por mais que tenha fé diferente. Beleza? Então a gente precisa discernir isso. Quando for julgar a política, use a cosmovisão cristã. E quando for votar num político, julgue segundo a política que ele vai promover. Segundo a política, e não segundo a fé dele. O cara pode ser ateu, mas pode ser um bom político.
Sim ou não? Lógico que sim, gente. Com certeza. Então a gente tem que parar com esse medo. Se a pessoa é um bom político, tem um partido bom e boas ideias, vote nessa pessoa. Vote nessa pessoa. Gente, é capaz de um ateu trabalhar mais pela laicidade, pela pluralidade dos cristãos, do que o cristão mal informado e acabar trabalhando mais em favor de uma regulamentação de igreja. É possível isso. É possível. Muito possível, na verdade. Sexto, não votar em candidatos e partidos que defendam aborto, liberação de drogas, ideologia de gênero, abolição e mitigação da propriedade privada e laicismo. Gente, defende qualquer coisa dessa. Não vote, faz um favor a você mesmo. Não vote. A pessoa fez um merchandise ali, vão acabar com a propriedade privada. Não vote. O cara é de ideologia de gênero. Não vote. Sei lá, não vote no aborto. O cara pode ser, não, tem tanto programa bom, mas o princípio do aborto é muito maior do que programas secundários. Não vote nessas pessoas. Pautar-se em políticas públicas abrangentes e não conveniência, que é feio demais, né? Eu estava ano passado, foi ano passado que teve vereador e prefeito? Foi ano passado sim, foi ano passado. Eu vi um cara que trabalha com político. Salvo engano, ele estava vendo lista de quem ia pagar pelos votos. Caraca, tem coisa que tem que fazer depósito, tem que pagar. Aí a pessoa troca a administração do seu bairro, de uma melhor vida, de uma segurança, por R$50 por cima. Ou então por uma questão coletiva, vamos supor, uma questão coletiva. A igreja fecha com um candidato, ó, se você fizer a rua aí, nós vamos fazer uma propaganda. Gente, conveniência própria, coletiva. Aí tem que pensar politicamente, políticas públicas. A gente não deve pensar necessariamente... Igual Esaú, né? Hã? Mas igual Esaú. Igual Esaú, exatamente. Lá no Rio é churrasquinho. É churrasquinho? Meu Deus do céu. Enfim, a gente não deve fazer isso. Não deve haver a cultura do voto do cabresto. Isso aqui, infelizmente, muita igreja pratica. Aquelas igrejas que são mais piramidais, que acontece muito. Tem poder assim de... Cara, isso aqui é muito De feio. influenciar, de Isso manipular. Isso aí, olha, é muito feio para a igreja, mas tem. Igreja fechada, que o pastor chega e fala assim, ó, vocês, nesse momento, tem que votar nessa pessoa aqui. E aí tem aquela aura de ungido, tem toda a teologia para construir aquilo. Se uma teologia boa não faria aquilo nunca. Então, por isso é melhor a gente fazer uma teologia má. Entendeu? Entendeu, gente? Se eu tiver teologia boa, a igreja vai fazer aquilo que o pastor falou, gente, a igreja vai tirar o pastor. A igreja não vai votar no político, a igreja vai tirar o pastor. Eu diria até uma teologia correta, né? Sim, é a teologia boa, correta, isso aí. Mais correta, é a correta. Não faria. Enfim, o voto de cabresto acontece por causa disso. Até testemunhei aqui na igreja de um amigo que mandou um áudio para mim, estou preocupado com a igreja. E o pastor aqui está aqui, só que ele submissa ao pastor lá. E se essa igreja não conseguir os votos que a candidata quer, ele vai ser deportado aí, vai entrar outra pessoa. Gente, eu fico pensando é um negócio... o nível sabe, de escravidão que a pessoa tem na mente. Mas é falta de conhecimento. Mas é claro que mas as pessoas se valem disso. Assim, esses líderes, digamos assim, se valem disso. Sim, a teologia... A ignorância é fundamental para o esquema dele. A hierarquia medieval foi massivamente por causa disso. Um povo muito ignorante. E aí, assim, meu irmão, ainda mais se eu tenho sacramento na mão para quem vai ser salvo ou não, já era, acabou. A falta de Faz o que eu quero. Gera conformação, né? Isso então aí. eles não informam, que é para poder conformar aqueles isso aí. que estão lá e conduzi-los como cavalos. Vai ter um estudo desse aí? Vai ter um estudo desse aqui na igreja? Nunca, né? Um estudo de dízimo daquele que você deu, não. Nossa. O melhor estudo de dízimo que eu já vi em minha vida. Nesses olha aí. 30 anos de crente. Então veja bem, outro conselho, pensar a longo prazo e não unicamente nos efeitos imediatos. Vou pular isso aqui. Perceber a importância da segurança pública nas propostas dos candidatos. Gente, a gente percebe que a Bíblia não fala que a única função do Estado é a espada, mas parece-nos naturalmente que a maior função do Estado é punir o mal. Então, assim, bandido tem que ter medo de Estado, entende? A gente não pode abraçar política que relativiza isso. A gente não pode dar uma espada de brinquedo para o Estado. Então, político bom é aquele que pensa em segurança pública, aquele que pensa em segurança jurídica, é aquele que pensa em refrear o modo de sociedade.
Disso vai depender muitas coisas. Economia, muita coisa faz disso aí. Então, a gente precisa sim olhar para a campanha de segurança pública. O candidato nem pensa nisso, pensa para ele assim, a última coisa que pensar, não vota nele. Não vota nele. Enfim. Tem uma cientista política, eu aprendi essa, não sei se a frase é dela, talvez nem seja, mas eu aprendi pela boca dela. Que a violência é parteira da história. Tá? A violência, quando a gente fala assim, o Estado deve deter o uso legítimo da violência. Sim. Que ofensivo, vamos trocar a violência pela força. Não, é o uso legítimo da violência. Isso aí, é isso mesmo. A violência é da natureza humana. Se o Estado não a praticar, um justiceiro praticará. Isso aí. Não tenha dúvidas. Se o Estado não tivesse a primazia, você vai procurar o Tribunal do Crime, que funciona, tá? Sim. Do jeito deles. Então, é o uso legítimo da violência. Tira a palavra força, é da violência. Isso aí. Você quer ver como a certeza da punidade é o remédio para o mal? A certeza da punidade. Sim. Olha só. O Estado fala assim, não faça isso, muita gente faz. Porque o Estado, você não tem mais certeza que o Estado vai te punir. Agora, chega na favela e fala assim, eu não quero mais ninguém dando grau de moto aqui. Assinado CV. Acabou. Já era. Por quê? Certeza da punidade. Só que aqueles que estão na favela têm a certeza. Aliás, aqueles que estão na favela que têm a certeza da punidade deles, não têm a certeza que o Estado vai punir eles. Então a gente faz o nosso reino aqui, nosso Estado paralelo. É isso aí. A certeza, a impunidade é a mãe da violência. Da violência não legítima. A impunidade. Porque se a gente sabe que vai ser punido, gente, não faz. Quer ver? Olha um filho educado com certeza que o pai vai disciplinar. E um filho com a certeza que o pai não vai disciplinar. Só fala. Olha a diferença. Agora imagina isso maximizado na sociedade. Então observe o seguinte. A certeza da punidade tem que ser uma pauta política. Tem que ser uma pauta política. Como que a gente faz isso? Aí que tá, não é só legislativo, a gente precisa pensar muito no legislativo. Porque se o Senado está colocando leis boas, de não relativizar crime, de não afrouxar, e outra coisa, gente, magistrado pensa, mas magistrado tem que pensar dentro da lei. Se você muda a lei, você, de maneira indireta, vai mudar o magistrado. Aí a gente pode votar para o magistrado? Não pode. Mas pode votar para Senado e deputado, que vai influenciar nos tribunais. Então isso é um jogo político muito forte que a gente tem. A gente precisa pensar com muito carinho em deputado e deputado, em Senado e deputado, porque isso vai fazer toda a diferença no nosso país. Charles Spurgeon falou o seguinte: todo homem que teme a Deus deve dar o seu voto com tanta devoção quanto ora. Ou seja, é incoerente orar a Deus, Deus, livra o meu filho do homossexualismo, Deus, que não existe aborto. Aí eu vou lá e voto com quem defende ideologia. Não faz sentido. Você pode recair. Hã? Não faz sentido. O que o Spurgeon está falando? O que o Spurgeon está falando? Da mesma forma que você tem devoção na sua vida particular quando está orando, você vai para a cabeça e tem que ter devoção a Deus. Você tem que olhar e falar, mas eu vou votar naquele que é mais coerente. E assim tem que ser o nosso voto. Propriedade privada, a gente viu que a Bíblia é a favor da propriedade privada. O Decálogo, que é o coração do Pentateuco, tem o não furtarás. O Pentateuco, ele tem ali o coração que é o Decálogo. O Decálogo protege coisas importantes. Protege a vida, não matarás. Protege o casamento, não adulterarás. Protege a verdade, não dirás falso testemunho. No Decálogo, defende a propriedade privada. Olha a importância da propriedade privada, não furtarás. E aí a gente viu também marcos de propriedade. Acabe e Nabote, quando Acabe tomou a vinha de Nabote por força e não por direito. O Estado tomou por força e não por direito. Por isso que a gente advoga também o Estado de direito, não somente o Estado de força. Acabe pegou a propriedade de Nabote e ele foi condenado pelo profeta. Por quê? Ele tinha direito de fazer aquilo? De jeito nenhum. Ele tinha poder? Poder físico, sim. Mas ele tinha o direito? Onde não tem direito, o poder não tem vez. Então, por isso, a gente precisa entender que a propriedade privada é algo importantíssimo. Se a propriedade privada é algo importantíssimo, vamos votar em candidato que quer cada vez mais tirar a propriedade privada? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Por fim, a gente viu que a igreja primitiva não praticava o comunismo, porque a entrega dos bens era voluntária. Segundo o teólogo Flávio Dino, sim, né? Nossa! Não,
Assim, Eu vi esses dias aquele humorista que fazia o pastorzão, lembra? sim, nossa, Porque horrível, coisa, né? aí ele falando assim, não, que Jesus não era cristão, ele era o que então? Ele era comunista, porque ele falou pro cara assim, vende tudo que você tem e dá Meu os pobres. Deus. Mas se Jesus mandou o cara vender, onde é que é o comunismo aí? Se tá vendendo, você pressupõe que ele tem propriedade privada e que tá fazendo, usando os meios do capitalismo para conseguir o. Como é que Exatamente. assim? Eu tenho muita dificuldade, muita mesmo, de entender um cidadão que abarcou, ele não comprou, ele abarcou. Essa é a palavra correta, não é? Pela capacidade dele, pelo poder, né, que ele tem, ele abarcou uma série de lá na Nordeste, por exemplo, você tem lá pessoas que não conquistou grandes propriedades, grandes fazendas, e simplesmente abarcou porque ele, no meio que ele convive, deu para ele fazer isso. Então isso foi feito e ele é dono praticamente de um terço do Estado. Só que isso é propriedade privada dele, mas que ele não adquiriu com sabedoria. Ele adquiriu na base da falcatrua. E aí você pega lá um sem número de pessoas que perderam as suas propriedades exatamente em função desse cidadão. Né? Por exemplo, veio a seca e o cara está lá com um terreninho, com uma propriedadezinha pequenininha, não tem como ele se virar, então o açude não é para ele. Aí o outro vai lá e diz, olha, eu posso comprar o que você tem aí, mas eu não vou te dar o preço correto não, tá? Eu vou te dar 80% menos. Você não tem como fazer, o que você vai fazer? Você vai vender, porque você tem seus filhos, você não vai matar seus filhos de fome nem sua mulher, sua família. Então ele conseguiu adquirir aquilo. Aquilo torna-se para ele propriedade privada, quando na verdade a gente sabe que não é. É legal, mas é imoral. É legal, mas é imoral. Na verdade, então, na o verdade, cristão não deve, o cristão, na minha opinião, o cristão não deve comungar com esse tipo de situação. Porque Lógico aí que não. eu estou sendo tão imoral quanto. lógico que não. Quando eu digo, não, mas eu não. Caio. Hã? Caio. Não. O coronel Carlos, isso aí tudo é dele. Tudo é dele. Mas eu sei que ele abarcou do Arão, abarcou da propriedade da gente, abarcou da irmã Maria José, do pastor, né? Aí vocês meteram o pé, vieram para cá, num carro de boi, sabe lá de quê, e estão tentando viver aqui na cidade grande e deixou lá, né, na mão de um facínora aquilo que era por legítimo de vocês. Então eu tenho muita dificuldade de entender e aceitar esse tipo de propriedade privada e a gente não ter um poder, né, que pudesse dar a isso, consertar isso. Pelo contrário. Na verdade, tem poder para consertar isso sim. Tem, mas não conserta. Não, então. Né? Mas aí Conserta só com eles. mas é uma outra história. Mas é uma outra história. É uma história. Agora, o remédio para isso não é a propriedade comunal. Não, tá. Muito pelo contrário, é reafirmar a propriedade privada. Reafirmar a propriedade Na privada. verdade, esse tipo de compra nem legal é. Se o cara levar isso à justiça, ele consegue para a propriedade de volta. Agora a questão é a ignorância, a pessoa não sabe. Exatamente. Aí, meu irmão, aí é outras É o que o coisas. pastor está fazendo aqui. Aí é Abrindo outra esse coisa. leque para que a gente não, né? Só me perdoe. Por exemplo, em relação, eu sou bandido, sanguinário, sou matador, serial killer, né? Chega lá, poder coercivo para me prender.
eu reajo, eu tenho que ser morto. Porque senão eu vou matar os policiais que foram lá. Agora, sou um serial killer, matei um monte de gente. Chegou lá, Caio, Charles, o pastor para me prender. Eu me rendo, não tem que morrer. Segundo a palavra de Deus, não tem que morrer. Estou aqui, ó. Estou rendido. Então, eu vou ser preso. Prisão perpétua para mim, eu sou a favor da prisão perpétua, inclusive. Eu sou favorável. E pena de morte? Não sou. Eu não sou a favor da pena de morte, se chegar lá e tirar a vida do sujeito. Não vamos chegar lá em ética. Não vamos chegar lá em ética. Mas não vamos ter conflito. Agora, eu sou a favor, seguinte, reagiu, né? Vamos lá. Você é a favor de legítima defesa, mas não é a favor da pena de morte. Não sou. Deixa lá. Fica lá o tempo inteiro. Prisão perpétua. Todos os países aí têm. Quem quer que não pode. Eu sou a favor da pena capital. Entende? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de entender o poder do Estado em tirar a vida de alguém. Mas na verdade é o único que tem esse poder. Hã? É o único que tem esse poder. Não, Na verdade é o único. Alguém tem que ter. Tem o poder de tirar. É porque Mas não. Se o Brasil tivesse, Mas eu não entendo, pode ser que em ética eu vai. Não vamos chegar na Bíblia. Não chegar na Bíblia, que aí assim, eu vou trazer uma ponderação bíblica. Eu vou trazer uma ponderação. A ideia aqui não é discutir política pela política. A teologia política. Nós vamos ver se a Bíblia dá margem ou não. Vou trazer os versículos. E aí nós vamos ver também se é legítima defesa. Até porque é um estudo que eu ainda não vi, não dá nenhum. Então pronto. É igual, por exemplo. Então, por exemplo, é possível que o pastor também pense o seguinte, já que o pastor pensa contra a pena de morte. É possível que o pastor pense o seguinte: se alguém vier te matar, você vai preferir morrer do que matar, correto? Eu penso dessa maneira. Então, biblicamente, a resposta mais adequada é a outra: é matar do que morrer. tá lascado. Mas vamos chegar lá. É porque a gente percebe, calma aí, rapidinho. Não, numa boa. É porque a gente percebe que um pensamento está isolado do outro. Então, como o pastor já falou isso, já percebi o outro. Observe o seguinte: eu vou dar a resposta do bíblico para o que eu vou falar. Agora, é possível a gente conviver com essa divergência? Muito possível. Agora, a gente precisa entender o seguinte: é possível crer na pena de morte e não ter problema nenhum com o irmão. Agora, o outro lado é mais difícil. É possível que quem não crê na pena de morte tenha problema com quem pensa em pena de morte. É preciso ter maturidade para diluir isso no evangelho. É verdade. Beleza? A gente precisa ter essa maturidade. Então, assim, eu vou explicar porque eu sou convicto biblicamente. Agora, se a Bíblia não te convenceu, meu irmão, segue a sua consciência com a Bíblia. Porque é isso aqui mesmo, essa discussão. Por isso eu não quero tratar muito de temas. É que o mandamento não matarás é muito forte, né? Isso aí. E muito mal entendido e mal interpretado por causa do Mal traduzido, né? Não seria não matarás, seria não assassinarás. Então, pastor, mas aí tem compaixão que é perniciosa, que é mal. Exatamente. Que causa mais mal do que o bem. Mas vamos chegar lá. Em ética, tá bom? Vamos chegar lá. Porque a gente pensa assim, justiça. É que tem uma compaixão que ela é uma porta aberta para proliferar o mal. Isso aí. Por exemplo, a impunidade. Exatamente. É porque quando a gente pensa em justiça, em pena, a gente pensa que justa é a pena que busque remediar o mal causado. Então, quando alguém sistematicamente mata... E outra coisa também, cara, quando entra em ética, dá isso aí. Olha só, por exemplo, o papel do Estado, olha só, é aplicar a justiça, não recuperar a pessoa. Sim. E aí ele divide uma opinião imensa. Porque a Bíblia fala sobre justiça. Isso aí. Igual foi. Por isso que está dando muito no Brasil, um negócio de tentar recuperar o cara. Isso aí. A pedagogia, o Estado tem essa ideia de recuperar a pessoa, mas o Estado. do crime não vai recuperar. Da mesma forma que a certeza punitiva tem que ser algo certo, o grau também. Porque se eu dou a certeza se eu dou certeza da punidade, mas uma punidade de alto grau, aí já é errado. Aí já é impunidade, aí já é injustiça. Tipo 14 anos para quem pintou uma... Isso aí. Sim. Exatamente. Então, assim, a certeza da punidade
ela tem que ser coerente com o tipo de crime também. A justiça. E a Bíblia dá base para isso, a gente vai chegar lá. Olho por olho, dente por Proporcional, dente. né? Isso aí, proporcional, isso aí. Proporcional. Isso aí. Eu não Pastor, queria mexer nisso. nós vamos chegar no texto do Deuteronômio. Nós vamos chegar no texto do Deuteronômio. Tem que falar. Nós vamos chegar em texto. Não, mas isso é bom, pastor. Isso é bom. É bom o Senhor ser um contraditório de mim. É salutar. Entendeu? É isso. Nós vamos chegar no texto do Deuteronômio que vai esclarecer muito sobre eu me autodefender e o grau da minha autodefesa. O Deuteronômio vai falar isso de maneira maravilhosa. Vamos chegar lá, tá bom? Rapidinho para encerrar aqui. Teologia bíblica do Estado. Legitimidade. Instituído por Deus. Limite. Autoridade delegada. Natureza de organização. Estado de direito. Dever. Punir o mal. Propósito. Promover o bem. Deixa eu falar aqui de laicidade rapidinho. Poxa, acho que não deu porque a gente desenvolveu Vai ter que aqui. fazer mais um dia de estudo. Não, quero encerrar isso aqui, quero encerrar. Aqui, ó, rapidinho. Rapidinho, só porque isso aqui tem muito a ver com o Brasil. Laicidade. Gente, olha isso aqui. Constituição de 1842, do Brasil. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Olha agora. Todas as outras religiões serão permitidas com culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas sem forma alguma de exterior de templo. Qual era a única religião permitida? O catolicismo. Poderia existir protestantismo? De jeito nenhum, exceto se fosse eu com minha família em casa. Os irmãos acham isso legal? Só que da mesma forma que não pode ter o catolicismo, não pode ter o protestantismo. Por isso que a gente advoga a laicidade. Gente, isso aqui foi Brasil, século XIX. Constituição de 1874. Não teve tanto tempo, né? Reforma bem grande. Exatamente. Então observe o seguinte: a laicidade é um direito do cidadão escolher crer no que ele quiser. É isso mesmo. E ponto. O Estado não vai falar assim, você não pode crer nisso. O Estado, a gente falou de chaves, né? O Estado pegar o poder da chave ou a igreja pegar o poder da espada. A Bíblia é clara, a espada é do Estado. A chave do reino é de quem? Da igreja. São coisas distintas. Então a crença não pode ser legislada. Laicidade significa separação entre Estado e igreja. Laicidade não significa laicismo, que é a privatização da fé, é uma ideologia, ou seja, você não pode manifestar sua fé em público, tem que ser em casa. E aí, em decorrente de Estado laico, não significa imposição de neutralidade ao ateísmo. Impor neutralidade ao ateísmo, a laicidade à la francesa tem mais a ver com isso, que é inibir manifestação religiosa, sobretudo de cristão, tá? Porque aí depois começa a relativizar quando é com outros. Já é uma postura religiosa do Estado. É uma postura arreligiosa e anti-religião. Então o Estado não pode fazer isso. Isso significa que a manifestação religiosa pública é legítima. Sabe essa blusa que Neymar levanta? Eu acho que não concordo com a vida dele. Jesus, eu te amo, faz. É legítimo, gente. Manifestação legítima. Ah, não pode porque ele está no Estado laico. Muito pelo contrário. Porque ele está no Estado laico, quem pode fazer isso? Então as pessoas querem inverter. Gente, não ceda a essa pressão. Isso é progressismo. Isso aí não é laicidade. Isso aí é progressismo. Isso aí é querer atenuar a mensagem de uma religião. E na verdade não é de todas as religiões. Os irmãos sabem. Qual é a religião que eles querem calar? Cristianismo. Aí de Che Guevara, De Che Guevara pode. O de Exu do Paulinho Atlético Mineiro, filho de Exu, aí sai a manchete, filho de Exu. Agora se sai Cacá lá, filho de Deus faz o gol. Pode? Não pode, né? E aí é o seguinte, é o primeiro passo de uma coisa muito complicada. Sim, exatamente. Então é aquele negócio que a gente falou, você não pode errar na origem. Correto. Se você errar na origem, os desdobramentos são imprevisíveis. É isso aí. Pastor, só uma pequena correção. Eu não digo, por exemplo, estou lá na minha casa, né, dormindo com a minha família, chega lá um cidadão, né, tenta entrar, tenta pintar o set, né, como se diz aí. Não estou dizendo que nós vamos ficar assim, né, ajoelhados, ó Senhor, leva esse infeliz. Não estou dizendo isso, tá? Vai ter reação. E qualquer ser humano é capaz de matar. Não tem um ser humano na face da terra que não seja capaz de matar. Não tem um. Porque todos são capazes. Né? Agora, se eu puder
evitar a morte desse cidadão, Ah, com certeza. manietando ele, entregando ele para a justiça, Com certeza. para mim, é o pensamento, para mim, o pensamento correto. Ainda que eu tenha lá na minha casa a capacidade de pegar lá uma pistola e despejar na cabeça dele 300 tiros. Entendi. Eu prefiro dar na perna dele, manietá-lo e entregar. Não, isso é no com tiro. certeza. Ah, mas você vai criar cobra para te morder. Aí isso é um outro problema. Isso é outra Aí coisa. é outra situação. Agora, Entendeu? Então, agora, assim, entre risco iminente e a incerteza que o cara vai aí fazer, sim. Aí e você esperar pra ver, Não, aí não. aí você tá subjugando sua família. Aí é por isso que eu digo É. que todo ser humano é capaz de matar. E ainda vamos ver na Bíblia como que isso se comprova, tá bom? Gente, então a cidade é isso aí. Eu só queria falar o seguinte, porque essa tendência de usar, o pessoal querer usar o estado laico para calar o cristão. Muito pelo contrário. Por ser laico é que a gente pode afirmar Jesus Cristo é rei, é Senhor. Dor que doer, nós vamos afirmar que Jesus é Senhor. E sem medo. Beleza? Você pode ir para a universidade pública, o que for, vai com a blusa, vai com o crucifixo no cordão, vai, sei lá, pode afirmar que Jesus é Senhor sem problema algum. Tá bom? E isso com embasamento jurídico, tá, gente? Não é só porque eu sou cristão, não. Bora lá, vamos orar e encerrar o nosso estudo. Quinta-feira que vem a gente entra em ética e vamos entrar nas principais teorias. Vamos colocar de pé, já que o pastor Mário colocou de pé, né? Eu vou pedir João Caio. Gente, João Caio esteve com a gente quinta-feira passada, trouxe uma palavra, né? E ele nos brindou aí com esse computador. Ele fica tímido para falar, mas ele montou esse computador na casa dele, tá agora a bala, tá mais rápido que a bala do Rio de Janeiro. Tá funcionando tudo bem, graças a Deus. A irmã Zetinha vai ter um grande alívio. Agora a gente só vai ajeitar a mesinha para ficar mais confortável. E a internet agora conectada direto no cabo, então a falha vai ser bem menos. Enfim, tá um computador aí para a igreja usar, graças a Deus. Tá bom? Vamos orar para o irmão Caio que esteja orando e que a gente possa orar pela vida dele e da família também. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Muito obrigado por esse estudo, Deus, aprofundado, de algo que as igrejas temem falar, Deus. Que isso é muito bonito, a igreja se interessando em entender sobre o Estado, sobre a política, porque ou as igrejas se afastam demais desse assunto, ou elas se adentram demais. E aqui a gente está vendo um equilíbrio. A gente entender como que funciona o mundo lá fora e não deixar que o mundo lá fora adentre a igreja. Muito obrigado, Deus, por essa orientação, pastor Wilson. Continue dando, Senhor, de capacidade, sabedoria, Senhor. Sabemos que vem de Ti, mas que o Senhor tem dado um esforço a Ele, tem dado uma vocação, tem dado o desejo do seu irmão, do nosso irmão estudar, do seu filho. Deus, muito obrigado nessa igreja, por cada irmão aqui, porque eles abraçam as pessoas com muito carinho, que chegam aqui. Amém. Me sinto como se eu estivesse na minha casa, nessa igreja, Deus. Amém. Muito obrigado pela vida desses irmãos. Continue abençoando a cada um aqui e a família deles e quem não pôde estar aqui hoje, Deus. Que essa pregação venha estar exalando, Deus, diante de nós, Deus. Que através das nossas vidas, com quem a gente aprendeu aqui hoje, a gente venha estar passando para outras pessoas esse ensinamento, Deus. Que não venha ficar no esquecimento, mas que a gente leve para o nosso dia a dia, cada pregação aqui. Deus. Muito obrigado pelas nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, até domingo de manhã tem EBD e tem a nossa assembleia regular. E domingo à noite o nosso culto de adoração. Deus abençoe. Agora eu vou entrar no chá.